Criarte TV, canal 17. Estou aqui com o Portal de Notícias ao lado do secretário de Governo, Carlos Dias. Carlos Dias, saiu uma matéria no Globo falando sobre as calamidades que houve no país. Seguindo a questão do Estado, Teresópolis também faz parte dessa que pediu calamidade pública. O que o senhor atribui a isso tudo? Bom, em primeiro lugar, isso configura que a corrupção e a incapacidade, incompetência são componentes assim explosivos em qualquer administração pública. A nossa calamidade financeira ela é um pouco diferente daquelas dos outros estados e municípios, porque nós fizemos isso de forma preventiva, porque chegamos aqui em janeiro, sem nenhuma transição, sem tomar conhecimento de nada, nenhum relatório, nenhuma informação, nada deixado da gestão anterior. Então a gente simplesmente tinha que se proteger, né, agir de forma preventiva para que a gente pudesse, enfim, tomar as ações. Então fizemos isso, inclusive com o próprio Tribunal de Contas, né, do Estado, a gente oficiou o Tribunal de Contas do Estado para uma auditoria especial. Então tomamos essas medidas no sentido de defesa, para que a gente pudesse, em si, tomar ciência e avançar, vamos dizer assim, no enfrentamento dos problemas. Tá certo. Agora a gente fica falando muito de problema e acaba a população quer saber o seguinte: qual é a experiência que a população tem? Qual é o processo de recuperação que Teresópolis vai passar? Primeiro o seguinte, depois desse diagnóstico, a gente reparou claramente que existem corpos ainda muito ativos, né, na parte empresarial, na economia local, na redefinição dessa estratégia econômica da cidade, que podem gerar frutos de curto prazo. Notadamente o turismo e cultura, gerar fluxo de pessoas para a cidade. Então, fizemos essa atividade com a tocha olímpica, por exemplo, foi um ponto importante, que não tivemos nenhum custo envolvido da parte da prefeitura. E estamos trabalhando também a questão das parcerias público-privadas, nós estamos conversando diretamente com investidores, com o empresariado local, para que a gente consiga alavancar investimentos na cidade. Recentemente fizemos até o lançamento, né, de um comunicado ao mercado para o aproveitamento energético do nosso aterro controlado. É um investimento que deve ser na faixa de 30 a 40 milhões de reais. Então nós estamos trabalhando sobre isso, sempre com a iniciativa privada. Nós vamos inclusive marcar reuniões para que a gente mostre os nossos planos de desenvolvimento, os interesses que nós temos, porque não adianta simplesmente dizer que vai enxugar a máquina, como já foi feito. Isso tem um limite. Você não pode reduzir mais número de funcionários. Não adianta dizer que vai diminuir a estrutura mais do que você já, vamos dizer assim, já diminuiu. O que você precisa agora é trabalhar num arranjo no país como um todo de como o Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro vai se posicionar e como a União também, porque isso não pode ser um esforço exclusivo da Prefeitura de Teresópolis, que está fazendo seu esforço fiscal e de uma maneira vigorosa. Agora, secretário, como reagir a uma situação dessa, já que o Estado é todo provedor de toda a economia? A boa parte da economia fica com o Estado. E muitos municípios, como Teresópolis, não é provedor de renda. Como ajustar isso? Pois é isso que eu estou falando. A gente precisa ter uma nova visão sobre o papel do Estado na economia. Esse Estado provedor ele é incapaz de se manter, inclusive porque tem interferências políticas, como nós vemos, por exemplo, na Lava Jato, no Mensalão. Percebemos claramente que o Estado assalta a economia, o setor produtivo. Então, você precisa fazer o contrário, você precisa deixar nas mãos da sociedade, nas mãos dos investidores, toda a pujança econômica. A segurança do dinheiro privado, o investimento através de créditos que possam ser pagos com juros razoáveis, não o risco Estado que eleva a taxa de juros a níveis estratosféricos e que são incapazes, por exemplo, de um cidadão comum ou de um empreendedor comum retirar na economia para poder criar os seus empreendimentos. Nós precisamos sempre de capital. Capital é uma oferta, é um produto. Esse produto ele tem um preço. E quanto mais o Estado é maior, é gigante, e ele necessita ainda de mais recursos para se manter, esse preço desse dinheiro fica mais caro. Por quê? Porque ele é um concorrente natural, o Estado brasileiro, para se financiar, então ele paga juros maiores. Como ele paga juros maiores, é impossível, por exemplo, que um microempreendedor, um microempresário, um médio empresário, vá a um banco com parcas garantias, né, e concorra com o Estado,
que pode dar imensas garantias, pode rolar dívidas, entendeu? E ampliar o seu endividamento. Nós não podemos fazer isso, a gente falha, a gente quebra. A União não vai quebrar, ela vai ampliar o seu financiamento, ele vai contratar com novas taxas de juros, mais risco, e vai, vamos dizer assim, engessar o país como um todo. Então nós precisamos discutir que papel de Estado é esse. Por que 40 ministérios? Por que 25 mil cargos comissionados na área do Executivo? Por que 150 mil cargos nas estatais? Por que tantas empresas estatais improdutivas? Por que isso não se abre para o mercado? Por que setor de telefonia com 8 operadoras? Nos Estados Unidos tem 80. Será que nós estamos certos? Os Estados Unidos está errado? Na Grã-Bretanha, na Alemanha, na França? Então, quer dizer, eu acho importante que a gente faça essa discussão com dever de casa no município, enfrentando tecnicamente os problemas, enfrentando os problemas políticos também locais, porque são extremamente graves, a incompreensão, a incapacidade, a falta de visão de futuro, né? E eu diria até a falta de amor pela cidade, né? Que eles preferem fazer a política do quanto pior, melhor. Então nós temos que ver, numa outra dimensão, o que essa situação local de hoje pode discutir em termos de Brasil, porque Teresópolis não vai ficar fechada nela mesma. Nós vamos marchar a Brasília, nós vamos procurar os ministérios, nós vamos propor uma reforma econômica para esse país. E isso eu falo de forma modesta, porque se a gente não fizer isso, se nós não tivermos capacidade de interlocução no cenário nacional, pessoas equilibradas, pessoas que têm um projeto e que saibam qual é a estrutura econômica que precisa ser aplicada nessa cidade, que pode ser modelo para outras, o Brasil não tem solução de continuidade, porque Brasília não traz solução. E nós estamos vendo isso mesmo no Estado. Nós tomamos a medida aqui que você pontuou bem no começo, que foi a questão da calamidade financeira. Você perceba bem que o Estado do Rio de Janeiro depois avançou nessa medida. Então foi uma proteção jurídica para nós e para equacionarmos a dívida, não para escondermos, porque só vigorou por 120 dias. Bom, é isso aí, secretário. Quero agradecer demais aqui o senhor ter deixado a gente vir no gabinete e explicar para a população como funcionam as coisas. Não, nós estamos aqui trabalhando pela cidade e estamos buscando respostas a nível local e discutindo com o nível nacional as nossas propostas também. Você pode ter certeza que o nosso trabalho aqui é diuturno nessa direção, da recuperação da cidade e propor, sim, modificações fortíssimas para a postura econômica do país. E aqui não existe gabinete fechado. A hora que a população quiser vir, quiser esclarecer, pode vir, ficar à vontade. É só você filmar ali fora e você ver o que tem de gente ali ainda. Tá certo? Obrigado, muito obrigado. É isso aí, gente. Vamos ficar por aqui. Criarte TV, canal 17, portal de notícias da Criarte TV. Acompanhe.